Tá bem, Podemos. doutor. Vamos então agora falar sobre as formas de processo penal Forma. e eu Exato. gosto de fazer aqui uma comparação. Gosto aqui de fazer uma comparação em torno dessa questão com o próprio processo Certo. civil, né? E eu já vi, infelizmente, situações em que juristas aplicam efetivamente forma de processo ordinário, comum, ordinário em processo penal. Portanto, é importante que nós consigamos diferenciar isso. E o nosso novo Código Sim. Processual Penal trouxe aqui algumas novidades em torno da questão das formas de processo. E se olharmos para o processo civil, existem formas de processo comum também e especial, e aqui no Código Processual Penal não foge claramente essa regra, nós temos a forma de processo comum, que é a norma, ou seja, sempre que não for possível aplicar uma forma de processo especial, nós devemos aplicar uma forma de processo comum, e, portanto, olha, agradeceu, gostou da resposta. Obrigado nós, Exato. obrigado. Exato. Obrigado. Obrigado. Pois, então, Pois. quando olhamos Quando olhamos para a questão das formas de processo, aqui o nosso novo Código Penal traz a forma de processo como forma de processo social. Se compararmos com o nosso Código Processual Penal de 1929, que só recentemente foi alterado, nós vamos verificar que, em sede de processo comum, nós agora temos apenas uma forma de processo comum, que é a forma do processo comum em primeira instância. Okay? Mas, quando olharmos para as formas de processo comum em sede do nosso ordenamento jurídico, Código de 1929, nós olhávamos para a forma de processo comum e encontrávamos basicamente quatro, que eram, em primeiro lugar, a forma de processo de querela, a forma de processo sumário, a forma de processo de polícia correcional e a forma de processo de transgressões. Apesar de existir ainda a forma de processo correcional, para além da polícia correcional, existia a correcional, que depois foi alterado, mas só para verificarmos que agora só temos uma forma de processo comum. E em relação às formas de processos especiais, o nosso Código Processual Penal traz-nos quatro formas de processo especial, nomeadamente a forma de processo sumário, a forma do processo de contravenção, a forma de processo abreviado e a forma de processo para crimes julgados em primeira instância no Tribunal Supremo. Portanto, são essas situações, ou são essas formas de processo que existem cá em Angola. Eu ia dizendo, na verdade, em torno dessa questão, doutor, não existe muita diferença também no nosso ordenamento jurídico. Mas, Certo. por exemplo, na última abordagem do doutor, cá não se verifica. Por quê? Porque nós somente podemos aplicar a forma de processo sumário nos termos estabelecidos no artigo 227, que estabelece efetivamente os pressupostos. E há uma diferençazinha aqui também em torno da própria aplicação da moldura penal abstrata. Por exemplo, o doutor falou que aí é até 5 anos, né, doutor? São até 5 anos. Cá em Angola, por Exato. exemplo, a moldura penal abstrata tem que ser, no mínimo, até 3 anos. Então, sendo até 3 anos, podemos aplicar a forma de processo sumário e também deve efetivamente existir aqui um flagrante delito. E esse flagrante delito deve ser feito exclusivamente, atenção, exclusivamente regra, pelas autoridades judiciais ou policiais. Se não for feito por autoridade judicial ou policial, existe uma exceção, que é no caso de uma pessoa qualquer encontrar alguém a cometer um crime e, pronto, nos últimos dias cá em Angola particularmente tem-se verificado muitas situações dessas, muitas pessoas encontram pessoas a cometerem crimes, em vez de levarem as autoridades judiciais, fazem justiça privada ou fazem a chamada retaliação, mas a lei estabelece que uma vez encontrada a pessoa normal, devemos ou podemos também aplicar a forma de processo sumário, desde que levamos imediatamente o indivíduo junto da esquadra policial mais próxima para que se aplique a forma de processo. A forma de processo sumário também é comum aqui, em função dos nossos condutores que gostam de consumir álcool durante a condução. Então, normalmente, quando são apanhados nessa situação, em torno da Certo. aplicação da moldura penal não ser superior a 3 anos, existir efetivamente flagrante delito, que é uma autoridade policial que faz e que mede a própria quantidade de álcool no organismo, então aplica essa forma de processo sumário, por isso é que as pessoas são rapidamente julgadas e condenadas, por isso são essas questões que podemos aqui dizer. Então, basicamente, em questões de diferenças, é só isso que podemos aqui notar, né? Basicamente aquilo que o doutor disse, também aplicamos aqui em Angola, exceto claramente a questão dos prazos e em termos também de quem efetivamente pode fazer o flagrante delito.
Então, podemos assim avançar para o processo abreviado, né? Também existem aqui algumas diferenças. Ok, sim, eu ia Um dizendo, segundo. aqui em Angola não existe efetivamente essa forma de processo, não existe essa forma de processo, é nova. Entretanto, Exato. quanto a mim, dizer que, em termos da questão do processo abreviado, doutora, nós temos efetivamente também algumas diferenças, não, com base naquilo que foi abordado, doutora, eu pude perceber que, diferente do que acontece aí em Cabo Verde, nós, para podermos aplicar a forma de processo abreviado, não exigimos efetivamente o flagrante delito, né? Basta simplesmente que a moldura penal não seja superior a 5 anos e automaticamente aplicamos a forma de processo abreviado. E, por outro lado, há aqui também a questão do limite temporal, ou seja, o indivíduo cometeu um crime que seja punido com moldura penal até 5 anos e, se o Ministério Público entender e perceber que efetivamente o indivíduo foi bem identificado de forma comprovada, né, nós sabemos quem cometeu o crime foi efetivamente o plano, não existe certeza em função do princípio da presunção de inocência, mas já existem fortes indícios de que é efetivamente aquele indivíduo, então podemos aplicar a forma de processo abreviado. Aplicar a forma de processo abreviado, também existe aqui uma exigência legal, que é a questão temporal, ou seja, o Ministério Público deverá acusar nos próximos 45 dias. Por isso é que é efetivamente o processo abreviado, que suspende a própria instrução do processo. O diferente que acontece na fase do processo comum, aqui não existe instrução do processo, já está aí tudo bem delineado, já existem provas que levam, indiciam de forma forte o próprio ato. Então, aplicamos a forma de processo abreviado nesses termos e é exigido que seja, então, a acusação feita em 45 dias. Se não for feita em 45 dias, automaticamente teremos de aplicar a forma de processo comum. Então, já fica sem efeito o processo abreviado. Portanto, em termos dessas questões, é basicamente isso que nós podemos aqui analisar, em termos de diferença com o processo abreviado aí em Cabo Verde. Por outro lado, existem aqui dois processos que não se aplicam em Cabo Verde, que são, por exemplo, o processo de contravenção, né? E esse processo de contravenção também é um processo muito mais curto e aplica-se essencialmente nos casos de contravenções. Para quem nos acompanha e é estudante de direito, sabe que existe uma diferença entre crime e contravenção. Então, havendo uma contravenção administrativa ou não, aí vamos ter que aplicar a forma de processo de contravenções. Então, esse é um dos requisitos essenciais para a aplicabilidade dessa forma de processo. Havendo crimes teremos que aplicar a forma de processo sumário, ou abreviado, ou comum, em função da penalidade aplicável para o caso. Para além disso, existe ainda a forma de processo julgado em primeira instância no Tribunal Supremo. Esses casos são aplicados, essa forma de processo é aplicada normalmente quando o arguido seja alguém com foro especial. Estamos a falar aqui especificamente de governadores, juízes, administradores, ministros, enfim, aquelas pessoas que são sonantes no nosso país, que não podem ser julgados em primeira instância no Tribunal de Comarca, e falo já em Tribunal de Comarca, a função da aplicabilidade da Lei 2/15, então não ser julgados em primeira instância no Tribunal Supremo. E a tramitação processual dessa forma de processo, basicamente, vai ser a mesma que a forma de processo comum e vai depender também da modalidade penal aplicada para o indivíduo concreto. Portanto, são basicamente essas formas de processos que existem cá em Angola e não existem em Cabo Verde. E, posto isto, doutor, acho que poderemos agora avançar para a tramitação. E vamos então Exato. passar agora para a tramitação processual, mas em torno daquilo que é a própria forma de processo comum ordinária. Aí é comum ordinária, né, doutor? Forma comum ordinária, exato. Aqui em Cabo Verde. Exatamente. Aqui é forma de processo comum em primeira instância. Mas agora, indo para a matéria, né, e já estamos aqui a falar sobre tramitação processual, dizer que cá em Angola, e quando queremos falar de tramitação processual em sede de processo penal, nós temos basicamente três fases. Né? Três fases essas, que o doutor falou muito bem, fez a divisão entre preliminar e a outra fase, mas nós aqui olhamos e dividimos a fase da instrução, que podia ser fase preliminar, que é pré-processo, né? Não é pré-judicial, na verdade, pré-processo não, mas é pré-judicial, porque não estamos ainda no tribunal, fase da instrução. Depois da fase da instrução temos a fase de julgamento, que é a fase judicial,
E, por fim, temos a fase da execução de penas, que é a última fase do processo. Entretanto, na fase da instrução e nas outras fases todas, vão existir vários atos a serem praticados e, normalmente, a primeira fase, que é da instrução, é de caráter secreto, na medida em que não se podem distribuir informações inerentes a este processo na fase da instrução, mas na fase judicial já existe um caráter público e, portanto, podemos efetivamente tratar com maior detalhes sobre essas questões na fase judicial. Portanto, o processo, como tal, começa com os chamados pressupostos positivos, né? aqueles meios que dão a conhecer, junto da autoridade policial ou da autoridade judicial, que efetivamente há ou houve cometimento de um crime, e esse crime foi cometido por alguém. Quais são esses pressupostos? A queixa, a acusação, a denúncia e também incluímos aqui o auto de notícia, porque o auto de notícia serve efetivamente como um meio para dar a se conhecer o processo em primeira instância, no caso, na fase da instrução, e, consequentemente, esses três meios, principalmente a queixa, a denúncia e a participação, vão ser aplicados em função do tipo de crime. Nós já sabemos que os crimes estão divididos em três categorias. Temos os crimes públicos, temos os crimes semipúblicos e temos os crimes particulares. Portanto, em função dessas circunstâncias, nós poderemos aqui aplicar uma denúncia, uma queixa, alguma denúncia, uma queixa ou uma participação, dependentemente do caso. Então, os crimes públicos são aqueles que são de conhecimento oficioso e, claramente, todo mundo que tiver conhecimento do cometimento do mesmo deverá fazer conhecer às autoridades. Estamos aqui a falar através da denúncia. Exemplo, um crime de homicídio, se eu, por mais que não conheça a pessoa que foi morta, tendo conhecimento desse crime, posso efetivamente fazer a denúncia junto da esquadra mais próxima. No entanto, o nosso Código Processual Penal fala aqui de denúncia nos termos dos artigos 305 e 306, fala de uma denúncia facultativa e de uma denúncia obrigatória, ou seja, existem determinados crimes que é efetivamente obrigatório fazer denúncia, outros a denúncia é facultativa. Portanto, depois dessa questão da denúncia, nos crimes semipúblicos. Os crimes semipúblicos estão, na verdade, aqueles que a ação penal vai ser efetivamente exercida pelo Ministério Público, mas é necessário que haja queixa do ofendido. Ou seja, estamos aqui a falar, por exemplo, dos próprios crimes de violência doméstica. Nós normalmente deparamos com essas circunstâncias, situações em que a mulher é agredida pelo marido, vai dar a queixa e pensa que, uma vez dada a queixa, pode retirar a qualquer momento. Não. Ser um crime semipúblico, quem exerce a ação penal é efetivamente o Ministério Público. Por mais que, posteriormente, ela queira retirar a queixa, ela não pode retirar, estamos perante um crime semipúblico. Não obstante, aqui nos crimes particulares, nesses sítios particulares, onde a queixa é feita pelo particular e a ação penal também é exercida pelo particular através do seu assistente, então ali haverá a possibilidade de se retirar a queixa. E ficamos a título de exemplo para os crimes particulares, normalmente os crimes contra a honra, estamos a falar nomeadamente das calúnias, difamações e injúrias. Nesses crimes, havendo efetivamente interesses somente públicos ou particulares, aí a pessoa pode, a qualquer momento, retirar a queixa. Diferente do que acontece nos crimes públicos e nos crimes semipúblicos, onde, uma vez dada a conhecer as autoridades, o Ministério Público exerce a ação penal independentemente da vontade do ofendido. Portanto, são situações que eu acho aqui interessantes abordar antes mesmo de irmos para as questões. Então, o Exato, doutor disse muito bem, em Cabo Verde, diferente do que acontece em Angola, né, os nossos órgãos de polícia, como os órgãos que auxiliam ou coadjuvam o Ministério Público no exercício da instrução preparatória, porque a instrução preparatória é efetivamente dirigida pelo Ministério Público, mas poderá ter aqui uma estreita ligação com o próprio órgão de polícia criminal e, algumas vezes, também com o próprio assistente, porque o assistente, que é constituído através do lesado, é importante que nós tenhamos isso em consideração. E eu já estive a abordar aqui, certo, estrutura do processo penal, que, em norma, o particular ofendido poderá fazer parte do processo através do assistente, e, portanto, o assistente auxilia o Ministério Público nessa instrução preparatória, mas aqui os órgãos policiais têm essa função. Algumas vezes, uma vez que recebem a notícia do cometimento do crime, eles podem fazer já o registro. E aí nós vamos além
daquilo que é aí somente o Ministério Público pode registrar, mas nós aqui, o órgão policial pode efetivamente já fazer o registro, desde que, posteriormente, vai fazer o quê? Vai levar o processo para o Ministério Público, prazo de 10 dias, e uma vez dado esse processo ao Ministério Público, o Ministério Público poderá aceitar e fazer um processo, ou seja, eu posso registrar primeiramente na polícia e depois o Ministério Público vai fazer outro registro, mas depois tem que aplicar um número de processo único para que os interessados possam consultar o processo através, através destes números. Portanto, depois o doutor falou aqui em torno da questão das buscas. É importante dizer que em sede da instrução, né, por isso é que o nosso processo penal inicia-se com a instrução. Nós queremos buscar provas bastantes e suficientes para imputar a responsabilidade criminal ao arguido. Por isso, é necessário que nós utilizemos o máximo de provas possíveis. E atenção, aqui em sede de processo penal, nas matérias de provas, incide o princípio da liberdade. Ou seja, o juiz ou o Ministério Público podem utilizar todos os meios de provas que acharem convenientes para a busca da verdade material dos fatos. Entretanto, essa liberdade vai estar aqui beliscada pelo princípio da legalidade, ou seja, desde que essas provas sejam admissíveis por lei. Porque existem determinadas circunstâncias, como estamos aqui a falar, o uso de detectores de mentiras, a tortura, que não podem ser utilizadas para adquirir provas. Portanto, existe essa limitação, podem depois, quem estiver a nos ver, olhar para o artigo 145 e seguintes do Código Processual Penal e para o artigo 311 do Código Processual Penal, vai efetivamente conseguir perceber essa situação. Se estiver em Angola, claro, se estiver em Portugal, se estiver em Cabo Verde, acho que o doutor depois vai dizer quais são as normas que tem a utilizar. Mas pronto, então, fazendo esse conjunto de provas, poderá fazer buscas, ok? As buscas servem efetivamente para isso, para ir buscar provas. E assim sendo, as buscas normalmente em Angola, diferente do que acontece em Portugal, porque vi pelo doutor em determinadas circunstâncias, a busca só é admissível quando for ordenada pelo juiz. Mas nós, cá em Angola particularmente, a busca pode ser ordenada tanto pelo juiz quanto pelo Ministério Público. Isso vai depender essencialmente da fase do processo. Ou seja, se estivermos na fase da instrução, uma vez que quem vai comandar e é o dono da fase da instrução é o Ministério Público, então o Ministério Público pode ordenar as buscas, independentemente das circunstâncias, e, por outro lado, o Ministério Público, o juiz, na fase de julgamento, poderá também, através do princípio do inquisitório, né, buscar lançar mão às provas que achar necessárias para se chegar à verdade material dos fatos. Bem, é importante também aqui dizer o seguinte: o nosso Ministério Público, sendo titular da ação penal e tendo basicamente competências genéricas em função da instrução preparatória, agora com a aprovação do novo Código Processual Penal, tem alguns atos beliscados, ou seja, foram retirados alguns poderes. E se olharem, por exemplo, para o nosso artigo 313 do Código Processual Penal, existem alguns atos que eram do Ministério Público que passaram agora para o juiz de garantia. Basta olhar para a norma e vai efetivamente mudar tudo aquilo que ela estabelece, mas salta aqui para destaque a questão da aplicação das medidas de coação. Estivemos aqui a fazer uma abordagem há pouco dessa questão das medidas cautelares e vimos que a coação pessoal até o ano passado e até agora, né, porque ainda não estão sinalizados os juízes de garantias, mas nos termos da lei, agora quem vai aplicar as medidas cautelares será o juiz de garantia e não mais o Ministério Público. Então é uma novidade agradável e boa e que nos vai efetivamente apreciar e que nos vai ajudar bastante naquilo que é a própria imparcialidade do processo. Porque algumas vezes o Ministério Público, com esses poderes excessivos, também se excede no que diz respeito à sua atuação e agora o legislador criou então esse juiz de garantia para poder auxiliar no exercício da instrução preparatória. Em termos de prazos da instrução, e pronto, sabemos nós que a instrução não pode ser perpétua, efetivamente tem que ter um limite, e esse limite é de lei. E também existe aqui uma variante em função da existência ou inexistência
de arguido preso. Se o arguido estiver preso, claramente o processo tem de ser mais corrido, portanto, o prazo é menor, e se não existir arguido preso, aí o prazo é um pouquinho mais. O nosso artigo 321 do Código Processual Penal vai efetivamente estabelecer que, para a questão dos prazos existindo o arguido preso, a instrução preparatória deve culminar até 6 meses. E, por outro lado, havendo ou não havendo arguido preso, pode chegar até 24 meses. Portanto, essa é uma regra geral, como o doutor disse bem, é uma regra geral, mas podemos, efetivamente, aplicar aqui algumas exceções, né, em função das circunstâncias, e normalmente essas circunstâncias vão existir aqui através de uma remissão feita nos termos do artigo 2 do próprio, nos termos número 2 do artigo 283, que fala sobre prisão preventiva. Portanto, quando nós estivemos aqui a abordar sobre a prisão preventiva, e quando eu digo que havendo arguido preso na fase da instrução, é porque ele está efetivamente preso preventivamente, ou como disse o nosso ilustre acompanhante, provisoriamente. Certo, Então, certo. estando preso preventivamente, a instrução preparatória poderá ter aqui um prazo, vai valer, nós estamos no artigo 283, e nós temos, deixamos só abrir aqui a norma, que é para poder não inventar coisas e dizer efetivamente que está aqui na norma. O número 1 do artigo 283 estabelece a prisão preventiva tem prazo de, ou cessa em 4 meses sem acusação do arguido, 6 meses sem o arguido ser pronunciado, 12 meses até a condenação em primeira instância e 18 meses se haver condenação com trânsito em julgado, sem haver condenação com trânsito em julgado. Portanto, esse prazo pode efetivamente ser prorrogado nos termos do 2 e podemos chegar até 20 meses. Portanto, falando em 20 meses, aplico aqui a linha D, que são 18 meses não haver condenação com trânsito em julgado e, consequentemente, acredito que, diferente do que acontece aí em Cabo Verde, o nosso Código Processual Penal estabelece um prazo mais curto, né, em relação ao vosso. É isso, doutor. Em relação à prisão preventiva. No vosso caso, portanto, para aquilo que portanto, o doutor disse, exato, são 20 meses, certo? Parece-me mais quatro se houver suspensão para julgamento de questões presenciais e recurso para o STJ, portanto, que acaba por ser exatamente 2 anos. Mas em Cabo Verde, com prorrogações, podemos chegar até 3 anos. Exatamente. Exatamente. Pois é, mas nós depois dessa questão, doutor, importa dizer que concluída a instrução preparatória, então nós, ou o Ministério Público, faz, se conseguir as provas suficientes, né, pode fazer a acusação, que é o ato através do qual dá a conhecer o processo junto ao tribunal, e podemos aqui comparar esse processo civil com a petição inicial. Petição inicial, exatamente, com a petição inicial, e, consequentemente, se não conseguir provas suficientes, o que é que faz? Arquiva o processo. Ok? Arquiva o processo e automaticamente cessa o processo ou vai buscar melhores provas para poder. Mas vamos aqui imaginar que efetivamente houve a acusação. Havendo acusação, temos aqui 2 possibilidades. Podem as partes avançar com o processo, né, e o juiz vai analisar o processo, vai pronunciar ou vai despronunciar, ou então, se uma das partes achar conveniente, vai requerer a instrução contraditória. Nós aqui chamamos de instrução contraditória, mas aí em Cabo Verde, como é que você designa, doutor? Audiência contraditória preliminar. Audiência contraditória preliminar, exatamente. Nós chamamos de instrução. Sim. Então, dessa questão, basicamente, existem semelhanças vastas em relação a essa matéria da instrução contraditória, para nós, né, a CPI, e a questão da faculdade, do caráter facultativo, também aqui em Angola aplica-se, né? Na verdade, somente a requerimento das partes é que vai existir a instrução contraditória, se não for requerido claramente que o processo avança para outra fase, que é a fase judicial, do julgamento. E, posto isto, cá em Angola também, quem acompanha a instrução contraditória agora, em função da nova lei, no novo Código Penal, o juiz que acompanha a instrução contraditória já não poderá ser o mesmo que vai acompanhar
a fase de julgamento, né? Até o ano passado, ou até esse ano mesmo ainda era assim, e o juiz acompanhava a instrução e automaticamente ia para a fase de julgamento e tinha já uma percepção, uma ideia formada, e agora já, em função dessas circunstâncias, acredito que o legislador verificou e decidiu alterar nesses termos. E, por outro lado, tem a questão dos prazos também. Aqui não existe essa diferenciação em relação a Cabo Verde, né, se havendo preso ou não, principalmente esta lista preço, que deve ser requerida no prazo de 10 dias, também o prazo é diferente porque em relação ao vosso aí são 8 dias, aqui são 10 dias, e quem pode requerer, normalmente, só tem estimado para requerer agora, só as partes, e quando falo de partes, envolve claramente o Ministério Público, os assistentes e a parte acusada, o arguido e o seu defensor, e até o ano passado, o nosso Código Processual Penal de 1929 estabelecia que até o juiz podia oficiosamente ordenar a instrução contraditória, mas agora não, agora somente as partes intervenientes no processo é que podem efetivamente fazer aqui a instrução. Bem, essa instrução contraditória, terminar essa instrução contraditória ou não havendo instrução contraditória, vamos para outra fase, outro ato processual. Outra fase é automaticamente outro ato processual. Falo isso por quê? Porque, como eu disse, existem 3 fases e essas fases existem vários atos. A acusação é o ato processual, não uma fase do processo, e logo vamos para a segunda fase, que é a fase judicial, e a partida é praticado o primeiro ato processual. Depois da acusação, que é a petição inicial, o juiz, então, recebendo a acusação, avalia e vê as circunstâncias, vê todas as provas juntas ao processo e vai proferir o seu despacho. Né? Se estamos a falar de processo civil, haverá um despacho aqui de indeferimento liminar, de aperfeiçoamento, ou até mesmo de citação. Então, aqui em sede de processo penal, o juiz vai fazer ou vai proferir o despacho de pronúncia, ou de despronúncia, ou de não pronúncia. Ou seja, uma vez avaliado o processo e o juiz verificar que efetivamente existem fatos suficientes na acusação para imputar a responsabilidade criminal ao arguido, então o juiz despacha ou profere o despacho de pronúncia e então vamos pronunciar o arguido para apresentar a sua contestação. Se, entretanto, verificar que não existe nada disso, o que é que o juiz faz? Vai fazer o despacho de não pronúncia. Bem, todas essas questões nós encontramos aqui nos artigos 355 e seguintes, e, portanto, depois, essa contestação pode ser apresentada em 2 circunstâncias. A lei estabelece 15 a 20 dias para a apresentação da Constituição, da contestação, dependendo claramente das circunstâncias, dos crimes aplicáveis ao arguido, terá esse prazo de 15 a 20 dias, mas se não apresentar dentro desse prazo, ainda há uma outra possibilidade, que é a apresentação da contestação já na fase do julgamento. Importa ainda referir que, em termos de despacho de pronúncia, somente podemos verificar essa fase ou esse despacho aqui no processo comum ordinário, em primeira instância. Okay? Porque, por exemplo, no processo abreviado, no processo sumário, não se designa efetivamente despacho de pronúncia, mas é apenas um despacho que marca a audiência e, portanto, são basicamente essas diferenças que podem aqui ocorrer nas formas de processo. Depois disso, então, na fase de julgamento, doutor, acontecem basicamente a reprodução dos factos, né, que foram imputados ao arguido. Né, começamos com a audiência de julgamento, e nessa audiência de julgamento, normalmente a palavra é dada em primeiro lugar ao Ministério Público para ter a sua acusação e tudo mais. Depois, o juiz passa a palavra para a defesa, ou o defensor do arguido, também apresenta a sua versão dos fatos. Na verdade, na fase de julgamento, sendo ela pública, vai-se discutir basicamente todas essas questões, vamos chamar as testemunhas, os peritos e todos aqueles indivíduos que tenham, de alguma forma, intervindo no processo, para apresentar a sua versão dos fatos, e o juiz possa, através disso, ter, então, uma decisão melhor no sentido de absolver ou, então, condenar o arguido. Também nessa fase que, normalmente, são levantadas as questões prejudiciais do processo,
E quando eu falo em questões prejudiciais, são efetivamente aquelas circunstâncias de tal modo vitais no processo que, se não forem resolvidas a priori, poderão influenciar de tal forma o processo. Falamos aqui de quesitos, de questões prejudiciais, por exemplo, a questão da alienação mental, falamos dos, das questões dos impedimentos processuais e também quando existir aqui, por exemplo, uma questão de natureza penal ou não penal que possa efetivamente influir no processo de tal modo. Vamos imaginar que eu seja pai de uma pessoa que eu fui matar, ok? Matei alguém que é meu filho ou meu progenitor, ou sou progenitor dessa criança. Portanto, existindo essa situação e averiguando depois que efetivamente eu sou pai daquele indivíduo, ou esse fato é chamado ao processo, será necessário primeiramente resolver essa questão prejudicial, porque prejudica o processo. Porque se comprovar que eu sou pai dele, a moldura penal e o crime vai ser diferente, não é? Nós aqui em Angola, por exemplo, temos os crimes de homicídio, temos o homicídio simples e temos os homicídios especiais, ou os homicídios qualificados. E esses homicídios qualificados são qualificados em três aspectos. Temos a qualificação em razão do meio, temos em razão do motivo e em razão da qualidade da vítima. Então, havendo aqui qualidade da vítima, que seja o ser pai da vítima, automaticamente passamos do homicídio simples para um homicídio qualificado. Então, devemos, primeiramente, resolver a questão prejudicial, que é para aferir se eu sou efetivamente pai do indivíduo, aí vai ter que se instalar um processo na sala da família para poder verificar essas situações todas, e comprovando se claramente eu vou ser, se for pai, deixo de ser imputado pelo crime de homicídio simples e passarei a ser imputado pelo crime qualificado em razão da qualidade da vítima. Portanto, são situações que são discutidas aqui em sede do processo na fase de julgamento e são efetivamente interessantes, e depois disso o juiz condena ou absolve o arguido em função das provas que forem encontradas no processo.